Olá, pessoal! Neste momento daremos início à aula de pré-cálculo, o qual o tema a ser abordado será expressões numéricas. Objetivos da aula. Quanto ao objetivo da aula, pretende-se que, ao final dos estudos, vocês releiam novamente estes tópicos, fazendo uma autoavaliação, se entenderam ou não o conteúdo apresentado. Seria interessante você se perguntar: será que eu sei resolver as operações envolvendo frações? Será que eu sei resolver as expressões numéricas? Será que eu compreendi o conceito de potenciação, radiciação e racionalização, bem como suas propriedades? Então vamos começar. Vamos começar com as operações envolvendo frações. Quando eu digo operações, é que eu quero trabalhar com adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar com a adição e a subtração, ok? Resolva a adição dessa fração aqui. Resolva a soma dessa fração. 1/2 mais 4/9. Para mim resolver isso daqui, toda vez que os denominadores são diferentes, eu devo achar um mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 9, pois eles são diferentes. Okay? Mas antes de eu explicar como achar o mínimo múltiplo comum de 2 e 9, eu vou perguntar para vocês se vocês sabem o que são números primos. Números primos são números naturais que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Ok? Por exemplo, o número 2 é um número primo, porque ele é divisível por 1 e ele é divisível por 2. O número 3, ele é primo, porque ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo, por 3. O número 4 é primo? Não, o número 4 não é um número primo, porque ele é divisível por 4, por 2 e por 1, ok? Bom, agora que vocês já sabem o que é número primo, vamos achar o mínimo múltiplo comum de 2 e 9, e assim calcular a soma dessa fração. Bom, eu vou usar um processo aqui que eu coloquei na lousa. É uma decomposição simultânea, é um processo de decomposição simultânea, ok? Eu vou pegar o número 2 e o número 9 e transformá-lo em produtos de números primos. É isso que eu quero, transformá-lo em produtos de números primos. Então, eu coloco o número 2 aqui e o número 9 aqui. E vou dividir esses dois números pelo menor número primo. Então, por exemplo, qual é o menor número primo que dá para dividir 2 ou o 9? Exemplo, o menor número primo 2 dá para dividir o elemento 2, né? 2 é divisível por 2, que dá 1. 1 vezes 2, 2. Ok, mas e 9? É divisível por 2? Não, então eu abaixo o 9 e continuo o processo. Tá? Quem é o menor número primo divisível por 9? É o 2? Não, é o 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 é 9. Ok? Então, 1 e o 3. Faço a mesma pergunta. Qual é o menor número primo divisível por 3? É o próprio número 3, que no caso dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Quando o quociente é 1, acabou o processo. Tá? E eu tenho imediatamente a solução. Qual é a solução? É a multiplicação dos números primos. 2 vezes 3 vezes 3, que é 18. 18 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 9. Ok? Portanto, resolvendo esta soma aqui, eu coloco 18 aqui. E realizo uma outra operação. 18 dividido por 2 é 9. 9 vezes 1 é 9. Coloco aqui. As continhas estão aqui, apresentadas aqui. 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes 4 é 8. Coloquei o 8 aqui. As continhas estão aqui. Finalizando, 9 mais 8 é 17. 18, 18. Esta é a solução, 17 sobre 18. Tá?
Se eu estivesse realizando uma subtração, eu apenas faria 9 menos 8, que ficaria 1 sobre 18. Ok? Bom, vamos para outra operação, a multiplicação com frações. A multiplicação de duas ou mais frações é uma fração que tem por numerador o produto dos numeradores e que tem por denominador o produto dos denominadores. Vamos ver um exemplo. Então eu quero que você calcule a multiplicação de 3/4 vezes 2/5 vezes 1/2. Como eu resolvi isso? Fazendo a multiplicação dos numeradores, que é 3 vezes 2 vezes 1, 6. E fazendo a multiplicação dos denominadores, 4 vezes 5 vezes 2. 4 vezes 5 vezes 2, que é 40. Ok? Eu obtive como solução 6 sobre 40. Dividindo por 2, eu tenho 3. Dividindo 40 por 2, eu tenho 20. Solução simplificada. A outra operação é chamada de divisão com frações. A divisão de duas frações é uma fração resultante da multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda fração. Vamos ver um exemplo. 1/5 dividido por 3/4. Isso pode ser escrito assim, ó. 1/5 dividido por 3/4, que é igual, copio o primeiro termo, 1/5, vezes o inverso do segundo termo, 4/3. Observe que eu copiei o primeiro elemento, mudei o sinal de divisão para multiplicação e inverti essa outra fração, 4/3. Agora, basta fazer a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores. 1 vezes 4, que deu 4, e 5 vezes 3, que deu 15. Está aqui a resposta. Bom, agora que você aprendeu a trabalhar com frações, a gente pode agora trabalhar com expressões numéricas. Tá? Para se trabalhar com expressões numéricas, nós devemos obedecer a prioridades dos sinais e das operações. Prioridade dos sinais. Toda vez que na minha expressão apresentar os parênteses, eles devem ser resolvidos primeiro. Tudo que estiver dentro do parênteses deve ser resolvido primeiro. Depois, o que estiver entre colchetes. E, por fim, o que estiver entre chaves. A mesma coisa na prioridade das operações. A exponenciação e a logaritmação devem ser resolvidos primeiro. Agora, caso apareça a potenciação e a radiciação, deve ser resolvido em segundo lugar. Agora, caso apareça a multiplicação e a divisão, deve ser resolvido em terceiro lugar. E, por fim, temos a adição e a subtração. É o nível menos elevado. Vamos ver um exemplo, assim fica mais claro. Suponha que eu queira resolver essa expressão aqui, ó. Veja ela aqui na próxima transparência. Tá. A primeira coisa que eu tenho que resolver aqui é o que está dentro dos parênteses, seguindo as prioridades dos sinais. Então eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Ó, 5 menos 10 é igual a menos 5. Ok? Agora o grande objetivo é tirar o menos 5 do parênteses. Menos com menos deu mais. Mais 5. Olha aqui, ó. Ok? Agora eu tenho esta expressão aqui. Seguindo as prioridades, eu tenho que resolver o que está dentro dos colchetes. 3 mais 5 mais 1 é 9. Está aqui, ó. 9. Tirando dos colchetes, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 9 mais 4. Agora eu tenho que resolver o que está dentro das chaves. Mas eu tenho que tomar cuidado com a prioridade das operações. A multiplicação tem prioridade sobre a adição. Então eu tenho que resolver primeiramente 5 vezes 9, que é 45. Mais 4, 49. Obtemos 49. Tirando da chave, eu tenho 2 mais 49 menos 5. Tanto faz eu resolver 2 mais 49 primeiro, como 49 menos 5. Ambos vão dar 46. Ok?
o sinal mais e menos tem a mesma prioridade. Potenciação. Potenciação indica multiplicação de fatores iguais. A potenciação facilita os cálculos matemáticos, principalmente as suas propriedades. Vamos ver um pouco dessas propriedades. A primeira propriedade: A elevado a n é igual a n vezes. Um exemplo: 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Por isso que dá 16. A elevado a 1 é igual a A. Ou seja, 5 elevado a 1 é o próprio 5. A elevado a 0 é 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0 é 1. Exemplo: 9 elevado a 0 é 1. Ok? A elevado a um expoente negativo é a mesma coisa que 1 dividido por A elevado a n. Ok? Exemplo: 4 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 4 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 4 vezes 4, que é igual a 1,16. Continuando aqui com as propriedades. A elevado a n vezes A elevado a m, mesma base, é só somar os expoentes. A elevado a n mais m. Veja aqui. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 2 mais 3, a 3 elevado a 5. Ok? É bem mais rápido do que você ficar fazendo a multiplicação. Veja aqui, ó. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 vezes 3 é 27, que é igual a 343. Usando a propriedade, você pode perceber que o processo é mais rápido. Tá? Propriedade 6. A elevado a n dividido por A elevado a m é igual a elevado a n dividido por A elevado a m, que é igual a n menos m. Ou seja, 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 7 menos 3. Aqui, ó. Que é igual a 3 à quarta. É mais rápido do que você fazer todo o processo de multiplicação. 3 elevado a 7 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes. E 3 elevado a 3 é igual a 3 vezes 3 vezes 3. Cancelando 3 termos com 3 termos em cima, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. E a propriedade 7 é A elevado a n e ambos elevado a m é a mesma coisa que A elevado a n vezes m. 2 elevado a 2 e ambos elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. A dividido por B elevado a n é igual a A elevado a n sobre B elevado a n. Ou seja, 1 sexto elevado a 2 é a mesma coisa que 1 elevado a 2 sobre 6 elevado a 2. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 1 dá 1. 6 vezes 6, 36. Potência com expoente racional. O que é um número racional? São números em formas de fração. Então, veja lá. Observe que toda raiz pode ser escrita na forma de potência, ou seja, raiz de A de índice n pode ser escrito assim, ó, A elevado a 1 sobre n, em forma de fração. Ok? Então, A de índice n, raiz de A de índice n, pode ser escrito assim, é A 1 sobre n. Ok? Vamos ver 2 exemplos. Quanto que é raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que 9 elevado a 1 meio. Está aqui. Continuando essas continhas. 9 elevado a 1 meio é igual. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9.
elevado a 1 meio. Aplicando a propriedade, temos 2 vezes 1, 2. Fica 3 elevado a 2 sobre 2, que é igual a 3. Ok? O mesmo processo eu fiz no exemplo de baixo. Qual é a raiz cúbica de menos 125? É igual a menos 125 elevado a 1 terço. Está aqui. Continuando, menos 125 elevado a 1 terço é igual. Menos 125 é a mesma coisa que menos 5 elevado a terceiro. E ambos elevado a 1 terço. Aplicando a propriedade, eu tenho 3 vezes 1 sobre 3. Menos 5 elevado a 3 sobre 3. Resultado, menos 5. Raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Vamos ver o conceito de radiciação. Com base nos exemplos anteriores, podemos identificar que um número b é chamado de raiz enésima de um número a, isto é, um número b é chamado de raiz enésima de um número a, se e somente se o a é igual a b elevado a n. Ou seja, se b elevado a n é igual a a. Ok? Então, essa é a definição. Raiz é o radical, o a é chamado de radicando, o b é a raiz e o n é o índice do radical. Vamos ver esse exemplo. Determine a raiz cúbica de 27. Ou seja, eu quero determinar a raiz cúbica de 27. Pessoal, a raiz cúbica de 27 é 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 ao cubo, que é igual a 27. Pela definição, eu tenho que b elevado ao índice tem que ser igual a a. Eu não estou falando que é o número 3, então 3 elevado ao índice, que é 3, tem que ser igual a 27. Ok? Agora, utilizando o conteúdo apresentado na seção potência com expoente racional, chegamos ao mesmo resultado. É óbvio. Tá? Raiz de 27, raiz cúbica de 27 é a mesma coisa. O que é 27? 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao cubo. Ok? Tirando da raiz, eu tenho 3 elevado a 3 sobre 3, que é igual a 3 sobre 1, que é igual a 3. Ok? Algumas propriedades da radiciação. Tá? Raiz de a elevado a n vezes raiz de b elevado a n é a mesma coisa que raiz de a vezes b. Isso é importante. Tá? Exemplo, raiz de 2 elevado a 2 e raiz de 3 de índice 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3, raiz de 6. Raiz de a de índice n dividido por raiz de b de índice n é igual a raiz de ab de índice n. Ou seja, raiz de 2 de índice 2, raiz de 3 de índice 2 é igual a raiz de 2 terços de índice 2. Tá? Propriedade 3. Quando eu tenho duas raízes, uma raiz dentro da outra, fica raiz de a e multiplico os índices, n vezes m. Ou seja, eu tenho uma raiz dentro da outra, então eu tenho raiz de 2 e multiplico os índices, 2 vezes 3, que fica raiz de 2 de índice 6. Vamos para um outro conceito, racionalização. Vou começar lendo aqui embaixo. Racionalizar uma fração cujo numerador ou denominador contém um radical é encontrar uma outra fração equivalente à fração dada, cujo numerador ou denominador não contenha mais o radical. Preste atenção nos dizeres, tá? Vamos ler aqui em cima agora. O processo de racionalização consiste em multiplicar a fração dada por um número que não altere o seu valor, apenas a sua representação. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 continua com o mesmo valor. Vamos ver isso. Vamos ver esse processo de racionalização através de um exemplo. Racionalize a fração 1 sobre raiz a sétima. Então vamos lá. O
O que eu vou fazer com essa expressão? Quero racionalizar 1 sobre raiz de 7. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 7 e vou dividir por raiz de 7. Ok? Observe que eu fazendo raiz de 7 dividido por raiz de 7 é 1. Eu não estou alterando o valor dessa função, dessa expressão, e sim a sua representação. Ok? E vou aplicar a multiplicação. Ó. 1 vezes raiz de 7, está aqui, e raiz de 7 vezes raiz de 7, que pela propriedade passada é 7 vezes 7, que é igual a raiz de 49. Raiz de 49 é a mesma coisa aqui, 7, e raiz de 7 sobre 7. Portanto, a racionalização de 1 sobre raiz de 7 é a mesma coisa aqui, raiz de 7 sobre 7. Tudo bem? Bom, referências da aula. Pessoal, toda essa aula foi montada baseada nestes livros, ok? Tanto a parte teórica como os exercícios colocados aí. Eu deixo aqui um site, um vídeo para que vocês possam pesquisar e se aprofundar no assunto. Espero que tenham gostado e bons